Senhor Jesus, nosso modelo e guia, Deus nosso Pai, em quem confiamos o nosso destino, a nossa vida, os nossos sentimentos, desejos, ambições. Pai, na expressão da paternidade, ou mãe, tanto faz, porque Deus tem ambos os aspectos. Estamos aqui abrindo o nosso culto e a nossa aula do dia 26, 25 de agosto do ano 2014, e pedimos que a vossa presença, através dos bons espíritos e das influências positivas que eles trazem, possam penetrar, perpassar por todos que aqui estão presentes e também impregnem a atmosfera espiritual do nosso salão. Assim, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, abrimos os nossos trabalhos no dia de hoje. Graças a Deus. Nós estamos estudando o mundo espírita ou dos espíritos. Ou seja, espera aí, Amilca. Obrigado. Se eu nem começo, nem o espírito vai me mediunizar, né? Do mundo espírita ou dos espíritos, que é a parte segunda e a maior parte do livro dos espíritos, com um estudo muito abrangente sobre o mundo espírita e sobre os espíritos. E abrimos hoje o capítulo 6, que são as relações de além-túmulo, ou seja, a relação dos espíritos. Além-túmulo, depois de desencarnar. Então vamos ver como é que eles se interrelacionam. 274. As diferentes ordens de espíritos, ordens, quer dizer, gradação moral, estabelecem entre si uma hierarquia de poderes. Há entre eles subordinação e autoridade? Resposta dos espíritos superiores: sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade correspondente à sua superioridade, e a exercem em ascendente moral irresistível. O que o espírito superior quis dizer? Ele quis dizer que a autoridade moral, é definida de uma maneira rígida, pétrea, como irresistível. Ou seja, não pode produzir resistência a essa autoridade. Decorre da evolução moral do espírito. Ou seja, nós temos trabalhado
que o ponto nuclear do nosso problema no mundo é a nossa evolução moral. Em tudo. Nós da sociedade, nós da família, da sociedade, do país, da civilização. Portanto, é essa evolução moral que dá uma autoridade moral ao espírito no mundo dos espíritos. Pode subir mais um pouquinho? Então, nesse gráfico aqui, nós observamos que quanto maior a evolução moral do espírito, maior a sua autoridade. Aqui no infinito teríamos Jesus, que tinha uma autoridade moral total sobre todos os espíritos. Portanto, nós podemos criar esse princípio que a autoridade moral é diretamente proporcional à evolução moral. Ou seja, quanto maior a evolução moral, maior a autoridade moral. Vocês estão me entendendo? Isso também diz respeito a nós, encarnados. Porque de uma forma ou de outra, nós somos espíritos. E também temos uma autoridade moral, encarnados. Mas depende essa autoridade da evolução moral que nós possamos deter. Nesse sentido, nós temos algumas referências importantes, porque é preciso nós entendermos que a nossa relação com espíritos, ela decorre fundamentalmente de nossa evolução moral, a nossa relação sadia. Assim como os espíritos se subordinam aos seus superiores, porque seus superiores têm essa autoridade moral. Vamos ver algumas referências de importância. Primeiro, aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. Uma única autoridade existe, aquela que desenvolve o bem. Essa citação 1 é do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Segunda citação: ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores, que diz autoridade, senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam. Está claro? Isso é importante. Aqui o espírito superior puxou agora para os encarnados, mostrando que os homens de bem encarnados dominam esses espíritos inferiores, imperfeitos, geralmente obsessores, né? Vamos andando. E ele continua. Essa citação aqui me parece que é do Livro dos Médiuns. Vai. É do Livro dos Médiuns. Há alguém que procurava domar um espírito rebelde? Esse alguém aqui é um doutrinador numa mesa de obsessão, procurava domar um espírito rebelde, unicamente pela ação da sua vontade, respondeu aquele: deixa-me em paz com teus ares de matamouros, ou ares de valentão, teus ares de fanfarrão, que não vale mais do que eu. Dir-se-ia um ladrão a pregar moral a outro ladrão.
Há quem se espante de que o nome de Deus invocado contra eles, os imperfeitos ou os obsessores, nenhum efeito produza. A razão desse fato é explicada por São Luís na resposta seguinte: invocar Deus, fazer exorcismo, tal e qual, tudo isso pode funcionar se o padre, ou o clérigo, ou o pastor for um indivíduo de uma moral elevada. Senão, não funcionará. Aí São Luís dá a resposta. Por favor, Milka. O nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos quando proferido por alguém, por quem possa, pelas suas virtudes, servir-se dele, ou seja, de Deus com autoridade. Pronunciado por quem nenhuma superioridade moral tenha, com relação ao espírito, é uma palavra como qualquer outra. Então, essa citação está na Revista Espírita, mostrando que esse doutrinador da mesa de obsessão era incompetente, porque o próprio Espírito disse que ele era um valentão, um fanfarrão, mas não tinha moral para poder subjugá-lo. A mais terrível arma se torna inofensiva em mãos inábeis a se servirem dela ou incapazes de manejá-la. Portanto, de nada vale reunir os médiuns numa mesa, médios de incorporação, se o doutrinador é incapaz de manejar a mediunidade deles e, pela sua autoridade moral, manter um diálogo poderoso sobre o espírito obsessor. E continua agora na citação 3. Trata-se de lutar contra um adversário. Ora, quando dois homens lutam corpo a corpo, é o de músculos mais fortes que vencerá o outro. Com um espírito não se luta corpo a corpo, mas de espírito a espírito. E ainda o mais forte será vencedor. Aqui a força está na autoridade que se pode exercer sobre o espírito, e tal autoridade está subordinada à autoridade moral. Esta, como o sol, dissipa o nevoeiro pela força dos seus raios. É bom esforçar-se, tornar-se melhor, se é bom, se é bom, purificar-se de suas imperfeições, numa palavra, elevar-se moralmente o mais possível. Tal meio de adquirir o poder de comandar os espíritos inferiores, para os afastar. Do contrário, zombarão das vossas injunções. Injunções são a injunção é a imposição de uma ordem, obrigar, forçar. Essa citação, sim, é da Revista Espírita, e essa aqui é do Livro dos Médiuns. Portanto, e ainda em concordância com a escala espírita, que é a classificação do nível de evolução moral e intelectual dos espíritos, que nós estudamos aqui, cabe ao moralmente superior orientar e, frequentemente, comandar o moralmente inferior. Ou seja,
o superior tem que comandar o inferior. Isso é um processo ligado à evolução, ao trabalho de Deus no mundo. Outra pergunta de Allan Kardec. Isso aqui foram os meus comentários. Citação desde o Evangelho, o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita. Agora Allan Kardec volta a dizer: os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos superiores? Aí o espírito comunicante disse: eu disse, irresistível. Irresistível. Tá certo, Valtinho? Hein? Totalmente certo. Irresistível. Como se observou, o termo irresistível denota a existência de lei, que analogamente às forças mecânicas, fazendo uma semelhança, uma analogia, as forças mecânicas que têm uma grandeza maior, imprimem a mais fraca a sua direção e o sentido. Aí tem um gráficozinho para ilustrar o que foi dito, que aí termina o ponto que eu pedi para que vocês tivessem mais atenção, que era o ponto que eu queria dizer. Então termina aqui. Aqui é uma analogia mecânica sobre a superioridade moral. F1, que é a força que atua sobre a caixa, é a da superioridade moral. F1 é a superioridade moral. F2 é a força de atrito da caixa no solo, porque quando ela é empurrada, a força de atrito é contrária àquela que empurra, que é a força contrária. E nessa analogia é a inferioridade moral. Agora, o sentido e a direção que a caixa tomará será que a força que tem a superioridade maior, impondo a sua força a de inferioridade moral, ela então dirigirá o sentido e a direção da caixa de acordo com a sua vontade. Então, essa era a introdução que eu queria passar para vocês, porque muitos líderes espíritas querem ser líderes, mas a liderança, logo na abertura, diz que a liderança concebida por Deus é aquela do indivíduo que pratica o bem. E praticar o bem é alguma coisa muito difícil, porque tem que haver uma modificação moral, tem que perdoar, tem que ser indulgente, tem que ser benevolente, tem que ser caridoso, tem que ser paciente, tem que ser tolerante, tem que ser amoroso, tem que ser afetuoso. É uma gama de virtudes para praticar o bem. Então, Deus só reconhece com autoridade esse que tem esse somatório de virtudes. Então não basta chegar e dizer, você vai ser um líder espiritual daquela casa espírita. Está claro, pessoal? Não basta chamar, vamos supor, uma assessoria, que a Federação Espírita gosta muito de trazer assessores e tal, porque a coisa é profunda, é muito profunda, é lá na raiz, é no âmago da coisa. A grande assessoria é a evangelização, é essa necessidade que o indivíduo vai ter de ser altruísta, de ser abnegado, de renunciar em bem do próximo e até produzir sacrifícios. Esse é que tem autoridade moral. Não é uma nomeação no papel, não é uma consultoria que vai modificar as coisas, vai ser a conscientização do indivíduo
Isso às vezes leva uma vida toda e às vezes não se consegue. Então, esse é o grande problema que afeta a casa espírita. No sentido do relacionamento dela com os espíritos. Porque aqueles que são incumbidos de produzirem esse relacionamento, muitas vezes não têm preparo moral para tal. Tem uma conduta fora da casa, na vida familiar, na vida profissional, enfim, socialmente altamente desqualificada. Então, é essa visão que Deus coloca dentro do mérito para que produza o bem. Então, é essa a importância do que eu queria passar para vocês. Entendeu, Marcelo? Porque só isso já vale a aula. Só isso já vale a aula. Só isso já resolve essa aula de hoje. Entendeu, Aninha? Só isso já vale. Agora vamos andar para outras perguntas. O poder e a consideração que o homem gozou na terra dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Comentários. Tal como anteriormente se comentou, é a grandeza moral o que de fato vale no mundo espiritual. Por favor, tudo de ordem material, inclusive o poder, é desconsiderado. Por favor, não adianta promessas de pastores ou de clérigos, seja quem for, porque o indivíduo ele vai para um nível espiritual compatível à sua evolução moral. Isso não se compra, não se adquire, isso é função do próprio mérito do indivíduo, do espírito. Como deveremos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, segundo o seu mérito? Aqui, meritocracia. Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, o grande e poderoso, ficar lá embaixo, ao passo que seu servo encontrar-se na primeira categoria, o servo. Compreendes isso? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado? Então, o mundo espiritual tem outro critério de valoração do indivíduo, que é realmente a sua capacidade de praticar o bem. Os poderes do mundo de nada valem. Em Lucas, Jesus nos diz: porquanto todo aquele que se eleva, ou seja, se exalta, será rebaixado, e todo aquele que se abaixa, humilha, será elevado. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, comenta com muita propriedade a questão. O Espiritismo sanciona, quer dizer, ele patenteia, caracteriza pelo exemplo a teoria. Ele faz da teoria um exemplo prático, mostrando-nos na posição dos grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na terra. E bem pequenos, muitas vezes os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu,
e que não se perde nunca: as virtudes. Ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que não se leva para outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza de nascimento. Nada mais possuindo, senão isso, chegam ao outro mundo como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho que mais humilhante lhes torna a posição. Porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espezinharam. Citação 4, Evangelho segundo o Espiritismo. É por isso que a doutrina, ela vai dizer, mexeu aqui, riqueza, títulos, glória, nobreza de nascimento, beleza, poder, isso não vale nada para nós. E são instrumentos que nós temos que utilizar no mundo para fazer o bem. Não é, Rose? Se nós somos contemplados com um poder, esse poder nós temos que executá-lo para o bem social, ou para o bem comunitário, ou para o bem da empresa que nós trabalhamos, para o bem dos nossos subordinados. Nós não podemos nos empolgar com essas coisas. São ilusões, pessoal. Se nós temos dinheiro, não adianta ficar guardando dinheiro de uma forma avarenta. O dinheiro tem que circular, a riqueza tem que circular para poder semear o trabalho das pessoas, gerar progresso, investigação, pesquisa, enfim. Os países mais ricos têm que circular riqueza para prosperarem e, sobretudo, eu diria, do ponto de vista moral. Ela não pode ficar represada, a riqueza. Enfim, nós vamos entendendo que esses valores que nos são passados todos os dias na mídia, não é? Fulana, Beltrana, está assim, está feliz, o sujeito ganhou tanto, ganhou isso, ganhou aquilo. Esses valores, para nós, são vistos de uma forma pueril. São criaturas pueris. Eu tenho um colega médico, professor, que eu vou no consultório dele lá, o que ele tem é mais diploma na parede. Puxa, ele é membro de tudo que a gente poderia pensar. Associações brasileiras, internacionais. Puxa, o cara tem tudo. Todas as titulações. Eu olho para aquilo e penso comigo mesmo, puxa, ele ainda dá valor a essa titulação. Isso não vale nada. Vale o que ele faz. A titulação pode até ser um reconhecimento pela contribuição dele à medicina. Então ele deve agradecer a Deus ele poder ter produzido novas técnicas na medicina de exame, ou técnicas cirúrgicas, enfim, técnicas operatórias, etc, etc. Então o sujeito está cheio de colares de ouro, relógio, Rolex. Eu vejo aquilo, eu fico pensando, mas que valor é esse que ele dá? Tem que ter o carro do ano. Para que ter o carro do ano? Eu fico pensando assim comigo, tudo isso é coisa infantil, porque a vida real, quando desencarnar, que é a vida imortal, isso tudo ele vai ter que dizer que ele perdeu tempo ambicionando essas coisas. Não é que a gente deva não ambicionar o crescimento social, nem a riqueza.
A gente pode ambicionar trabalhando honestamente, mas a gente tem que ter a noção exata da dimensão daquilo que nós temos para poder servir a comunidade. Então é isso que o Espiritismo nos traz. Poder na casa, poderoso, chefe na casa espírita, aquela coisa, fala bonito, faz palestras, blá, e convida milhares de pessoas para uma palestra. É um poder, mas será que esse poder está ajudando, está prejudicando, está equilibrando? Será que aquela criatura humilde lá num centro espírita pobre não está fazendo mais do que isso? Então, nós temos que aplicar essas coisas críticas. Por isso que o médium consciente, ele foge da vaidade, dos elogios. Não porque, eu diria isso para ele, seja uma desconsideração, mas ele tem consciência que ele está fazendo alguma coisa para Deus. E elogiar ele é uma coisa secundária, porque na realidade ele está querendo fazer para Deus. Os grandes gênios da humanidade são pessoas humildes, simples. Eles não arroteiam conhecimento, que é pelo contrário. São pessoas que estão envolvidas com a sua pesquisa, com a sua ciência, com a sua capacidade de produzir conhecimento. Então, na casa mediúnica também o indivíduo é médium, mas ele é médium porque ele tem uma obrigação dentro dele, ou tem uma virtude de servir. Então, essa questão de elogio é uma questão particular do médium, não é? Particular do médium, ele que deve trabalhar isso dentro dele. Não é questão de não deve elogiar o médium, pode elogiar o médium, pode, isso não é problema. A questão é como ele vai assimilar esse elogio, se aquilo vai fazer ele subir, inchar, ou se apenas ele vai ver, puxa, pelo menos eu devo ter feito um bom trabalho. Pelo menos eu fiz alguma coisa. Tudo. Então, esses são os valores que pesam na relação no mundo espiritual e que influenciam, obviamente, o nosso comportamento no mundo. Aquele que foi grande na terra e que se acha em posição inferior, tem entre os espíritos, sente humilhação disso, quase sempre muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. É uma situação difícil depois de desencarnar. Essa resposta já foi comentada. O soldado que após a batalha encontra o seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior, o título de nada vale. A superioridade real é tudo. Mais uma vez, o espírito responde sobre o valor moral, o mérito que o indivíduo adquire. Os espíritos de diferentes ordens encontram-se misturados uns com os outros? Então vamos responder essa pergunta aqui pelo espírito superior. Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Afastam-se ou se aproximam segundo a semelhança ou a divergência de seus sentimentos, como acontece entre vós. É todo mundo do qual o vosso é um pálido reflexo. Os da mesma ordem, são espíritos afins, independente de ordem superior ou inferior, se reúnem por uma espécie de afinidade, formando grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos objetivos comuns.
Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre seres semelhantes a eles. Então, essa questão de autodiscriminação dos espíritos pode subir em relação à sua condição moral. Allan Kardec dá com aumenta. Qual uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde a sociedade se forma pela similitude de gostos, onde o vício e a virtude coexistem lado a lado, sem se falarem. Então, há um processo natural de discriminação, de autodiscriminação, no sentido de separar os espíritos pelo seu nível moral e se agruparem também pelo nível moral. No mundo dos espíritos, a lei das semelhanças e afinidade moral e intelectual atua como um magnetismo natural. Qual o magnetismo terrestre com suas igualmente próprias leis? Eu queria que vocês entendessem isso. Eles se atraem pelas semelhanças, mas se atraem como se fosse um processo de magnetismo, que a gente pega uma limalha de ferro e bota um ímã, puf, o ímã gruda ali. A limalha de ferro gruda no ímã. Como a bússola aponta para o Polo Norte, que é o polo magnético da Terra. Há uma seleção própria, em função da qualidade moral deles, que os atrai. E os outros, de acordo com as semelhanças que têm. E, por consequência, os espíritos espontaneamente se reconhecem. Também, por quê? Porque o perispírito, por sua variação de luz, de cor, por sua densidade, enfim, por seu padrão energético vibratório, servem como espécie de carteira de identidade no mundo espiritual. Quer dizer, o próprio perispírito do espírito vai identificá-lo. Está claro isso? O tipo de perispírito que ele tem já denuncia quem ele é. Aparece. Mas aparece para os espíritos que veem aquilo, os mais elevados. Os iguais a ele só veem eles. Porque os espíritos inferiores não podem ter uma percepção dos espíritos superiores em razão da densidade ser diferente, mais rarefeita, mais etérea destes. Mas eles entre si se veem. Mas, por outro lado, superiores podem vê-los. Não há como existir engano, pois. Não há. André Luiz, no livro Libertação, através da psicografia de Francisco Xavier, descreve região do umbral, aquela de baixíssima condição vibratória. Então, nessa região vão estar uma série de espíritos imperfeitos e viciosos, não é? Vamos ver essa descrição. Uma visão dos espíritos do umbral. Reparei que a multidão se constituía, em sua quase totalidade, de almas doentes. Muitas padeciam desequilíbrios mentais visíveis. Observei-lhes impressionado o aspecto enfermiço.
O perispírito de todos que aí se enclausuravam, pacientes espectadores, mostrava a mesma opacidade do corpo físico. Era um espírito cinzento, perispírito cinzento. Os estigmas da velhice, da moléstia e do desencanto que persegue a experiência humana, ali triunfavam perfeitos. Por quê? Porque nós vimos em outras aulas que o perispírito é formado pelo padrão mental do espírito. E se o padrão mental do espírito é realmente vicioso, ligado a egoísmo, a orgulho, enfim, a ideias agnósticas, ateias, enfim, tudo que ele pensa vai ser registrado nesse perispírito e vai dar a conformação a ele, a textura dele, a densidade, a cor, a energia dele. Então ali estava patente as moléstias que ele desencarnou, as desilusões que ele teve, a velhice que ele passou. Ali era realmente espíritos de aspecto enfermiço. Aí o mentor de André Luiz diz: sim, André, cada mente vive na companhia que elege. Pessoal, cada mente vive na companhia que elege. Aqui. Semelhante princípio prevalece para quem respira no corpo denso, que é o corpo físico ou material, ou fora dele. Porque o nosso pensamento é energia. Nós somos emissores e receptores de energia. E de acordo com a energia que nós emitimos, nós vamos sintonizar com um plano espiritual e vamos receber a emissão do plano espiritual sobre nós e nos tornamos receptores. E com isso também as companhias espirituais. É imperioso reconhecer, porém, que a maioria das almas asiladas neste sítio veio até aqui obedecendo às forças de atração. Hein, Glorinha? Vieram pelo magnetismo, pela densidade, pela energia vibratória, pela frequência, e sintonizaram aquele meio ambiente que tem a mesma oscilação, a mesma faixa energética, a mesma banda do celular que eles. E ali ficou. Então, não há clérigo, não há missa, não há culto exterior, não há ritual que possa evitar que o indivíduo seja espontânea, quer dizer, naturalmente, porque é uma lei da natureza, seja atraído pelos seus semelhantes. Não há. Em vista do baixo teor vibratório em que se precipitaram essas almas através de delitos reiterados, da ociosidade impenitente, passaram a vida sem fazer nada, né? E não formaram nem culpa por não fazerem nada, ou da deliberada cristalização no erro, não queriam reconhecer o erro, não encontraram senão o manto das sombras em que se envolveram e desvairadas, quer dizer,
translocadas, sozinhas, procuraram criaturas desencarnadas que com elas se afinam, agregando-se naturalmente a este imenso cortiço, com toda a bagagem de paixões destruidoras que lhe marcaram a estrada. Olha que tristeza. E André Luiz vê isso. Quer dizer, o problema das afinidades e das semelhanças no mundo espiritual. Isso aí é uma região trágica, descrita do nosso lar. Por outro lado, Allan Kardec descreve as condições dos espíritos puros, que é a primeira ordem e a classe única, que são os mais elevados, que por sua adequação aos referidos comentários, pelo que a gente está falando, vale a pena repetir. Isso a gente estudou, mas vale a pena. É a pergunta 113. Eu acho que é. Vamos lá? 113. Uma visão dos espíritos puros. Não estando mais sujeitos à reencarnação, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inefável felicidade. Inefável é alguma coisa que nós não podemos exprimir por palavras. É algo indizível, inverbalizável. Então, uma felicidade que não pode ser comunicada verbalmente. Nem as vicissitudes da vida material, que todos nós passamos no dia a dia, esses altos e baixos da vida material. Mas essa felicidade deles não é a ociosidade monótona, vivida em perpétua contemplação. Vocês já viram isso, não foi, Glorinha? Vai ficar agora ao lado de Jesus, na eternidade, no paraíso. Nada é ocioso. Tudo trabalha, porque Deus trabalha. E todos trabalham. Quando Jesus fez uma cura num dia de sábado, de um indivíduo que tinha um problema de paralisia da mão, alguma coisa ligada ao nervo, os fariseus disseram: mas como tu fizeste isso num dia de descanso que é o sábado? E ele respondeu: meu Pai trabalha sempre e eu continuo a trabalhar. Então, Deus não descansou no sétimo dia. Espera aí. Isso a gente depois pode rever, porque Deus não vai descansar, porque Ele não se cansa. Quem cansa somos nós aqui, humanos, e também que cansam os espíritos embrutecidos. Os outros não. Contudo, não é aquela ociosidade monótona, vivida em perpétua contemplação. Comandam os espíritos inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e designam suas missões. Eles têm a missão de tentar dirigir os espíritos, os planetas, para um sentido de progresso e de evolução. Todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região? Tem? Claro que não. Claro que não. Os bons vão por toda parte, e é necessário que assim seja para que possam exercer sua influência sobre os maus. Isso a gente viu numa aula, também ligado ao problema moral, a capacidade de locomoção e transporte dos espíritos mais evoluídos e as limitações dos imperfeitos. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos.
a fim de que não as perturbem com as suas paixões inferiores. Mas será que isso é cristão? Interditar aquela região aos espíritos que estão sofrendo, estão em desgraça? Mas o Espírito responde que sim. Vamos discutir esse ponto. Torna-se quase óbvia a resposta do Espírito Superior. Quer dizer, no sentido do livre acesso a qualquer região. Isso nós estudamos quando estudamos espíritos errantes nas perguntas 232 e 233. E, de fato, como os espíritos superiores podem socorrer imperfeitos sem a liberdade de locomoção? E o deixar livre trânsito para os imperfeitos, que muitas vezes são como marginais, transgressores das leis divinas, o que acarretaria perturbação no lugar que invadisse. Muito bem. Aí tem um exemplo que me comoveu muito. André Luiz, no livro Nosso Lar, em psicografia de Francisco Xavier, o primeiro foi a libertação, né? Eu até uma hora falei Nosso Lar, mas é libertação. Nos narra triste episódio sobre esse tema. O que André Luiz diz? Chega um vigilante lá do Nosso Lar e diz: venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Vocês têm que entender que essa cidade é semelhante à Terra, porque os seus habitantes ainda têm ideias muito materialistas. Eles têm que viver aculturados a alguma coisa semelhante à Terra. À medida que eles evoluem, eles vão vivendo em mundos diferentes e outros até mundos sem formas, propriamente dito. Campos de cultura. Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. André Luiz estava com a instrutora dele e diz: deparou-se então miserável figura de mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi, senão o vulto infeliz, coberto de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa, que era a instrutora, parecia divisar outros detalhes, imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia ordinariamente calma. Filhos de Deus, bradou a mendiga, ao avistar-nos, dai-me abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos, para que eu possa fruir a paz desejada? Aquela voz lamuriosa sensibilizava-me o coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou então confidencial: não está vendo os pontos negros? Isso no perispírito dessa mendiga. Sua visão espiritual não está suficientemente educada. E depois de ligeira pausa, continuou: se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Mas quando se trata de criaturas nestas condições, nada posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno:
faça o obséquio de esperar alguns minutos. Voltamos apressadamente ao interior. Pela primeira vez entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou. Fez muito bem comunicando-me o fato. Vamos até lá. Dirigimos-nos 3 para o local indicado. Chegando à cancela, o irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: essa mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Senti-me escandalizado. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou-se suplicante. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Permitir esta providência, esclarece ele, seria trair-me a função de vigilante. Indicando a mendiga que esperava a decisão, a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira: já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? O vigilante, chefe. Agora era a minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe. Baixando o tom de voz, recomendou: conte as manchas pretas. Narcisa fixou seu olhar na infeliz e respondeu por alguns instantes: 58. O irmão Paulo, com paciência dos que sabe esclarecer com amor, explicou: esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Vocês estão prestando atenção? 58 abortos. Em cada imagem, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada. Umas por golpes esmagadores. Deve ser o fórceps que ele esmagava com fórceps. Outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. Era uma ginecologista, aquela mendiga, e praticava abortos. A pretexto de aliviar consciências alheias, quer dizer que aquelas meninas jovens ficavam constrangidas, inclusive esse livro Nosso Lar, eu creio que é dos anos 20 ou 30 do século passado, quer dizer, uma gravidez assim era alguma coisa terrível para uma mulher. Entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas,
que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Então, esse diálogo que surgiu, a Narcisa ainda questiona o Paulo, o vigilante, sobre isso. Ele diz, então vamos continuar, porque eu não pude copiar tudo, né? Aí ele pergunta à moça, a senhora não tem condições de vir para cá. E ela responde, arrogante, por quê? Não é um favor, eu não vim pedir remédio, nem favores, eu vim pedir aqui o que é o meu mérito, estar numa cidade que me abrigue. Mas a senhora não tem condições. Por quê? Porque nós estamos vendo que a senhora era ginecologista e praticou, pelo que nós vimos hoje aqui, pelo menos 58 abortos. Então a mulher se encorpa e denuncia o que está dentro dela. E diz, canalha, desgraçado, maldito, não quer me deixar entrar, e passa verbalmente a agredir o vigilante. E o vigilante sai, então a Narcisa entende o porquê. O André Luiz, que é um neófito nessas coisas, está começando e entende por quê. E nós aqui, todos, entendemos porque há essas limitações de trânsito para espíritos ainda imperfeitos e, ao mesmo tempo, há uma liberdade maior para espíritos superiores. Porque essa mulher, Deus que me perdoe, na época ela nem denunciou arrependimento. Ela nem estava arrependida do que fez. A gente está vendo no jornal uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, que nem está arrependido do que fez. Nem chegou para pedir desculpa aos pacientes dele. Nem isso. Mas quando chegar lá em cima, ele vai ver. Uma hora ele vai ter que se arrepender, porque o sofrimento vai batendo, né, Marquinhos? Então, isso aí é a relação dos espíritos. E vamos, finalizando a aula, qual a natureza da relação entre os bons e os maus espíritos? Os bons se empenham em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Claro, a missão é levar os outros. De fato, a missão dos bons espíritos, à medida que evoluem, é cada vez mais se tornarem instrumentos de Deus, ou seja, ajudar o que lhes estão abaixo. E aqui, vamos subir, são as 6 referências bibliográficas, né, que eu quis dizer. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita, naquele capítulo sobre autoridade moral. Aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a humildade, o poder, a riqueza, etc. E aqui as psicografias de André Luiz na Libertação, falando sobre a lei das afinidades e semelhanças, quando os espíritos desencarnam, traçando então uma questão muito clara da região umbralina, né? E aqui em Nosso Lar, a limitação que os espíritos imperfeitos têm em se conduzir no mundo espiritual. Então são 6 citações autenticando tudo que foi dito. E nós estamos terminando a nossa aula e perguntamos se alguém quer fazer alguma pergunta. Perguntamos se alguém quer fazer alguma pergunta. Algum corajoso aí? Aqui. Dá o seu nome também. É Mariana. Mariana está fazendo pergunta, pessoal. Eu tive uma dúvida nessa questão da afinidade.
Se não ficou claro, se você você só fica próximo a um espírito o qual você é afim, se você for um espírito superior, como é que você vai ajudar um espírito inferior? Parece que uma coisa não encaixa Isso é no com mundo espiritual, aqui embaixo, nós encarnados. Aqui. Aqui. Você vê televisão, não vê? Se você pega o Jornal Nacional, você vai só ver violência, né? E aquele outro jornal lá da Record, né? Que não sei o que é. Então, quando você vê aquilo, aquela violência, corrupção, tudo que é desgraça, você mentaliza aquilo também. E ao você mentalizar aquilo que está sendo passado pela mídia, você cria uma energia mental. E essa energia mental pode bater lá em espíritos que têm o mesmo tipo de sentimento, de agressão, de ódio. Porque o problema maior é que esses espíritos que estão aí em torno da Terra são eles os grandes responsáveis pela nossa violência. Porque eles atuam sobre nós e nos inspiram a ser violentos. E pegam os diretores de novela, os diretores de telejornais, etc., ou redatores, etc., e inspiram a ele a escrever essas coisas. Então, o mundo, ele fica sobre um clima mental, mas também espiritual, porque mental é ser espiritual, porque o pensamento é o do espírito, não é nosso, e nós somos espíritos, embora tenhamos um cérebro, o cérebro apenas é o processador do nosso pensamento, ele não cria o pensamento. Nós é que criamos o pensamento, a ideia, o sentimento. Então, essa energia que nós estamos vivendo, ela vai lá para cima e esses espíritos atuam. Então você vê o tal do Estado muçulmano, que é um negócio fanático, ninguém vai entender isso. Porque o muçulmano leu o Alcorão é completamente diferente do que eles pregam. Completamente diferente, aceita os profetas, Maomé, Jesus para eles é um profeta, Abraão é um profeta deles importante, o Abraão dos judeus é um profeta importante para eles, os muçulmanos, os árabes e os judeus são primos, são semitas, tem muitas coisas em comum. Enfim, então você vê o cara fanatizado, matando, mas quem está por trás disso? São aqueles espíritos que vingam. Por isso São Paulo tem uma epístola, uma carta, chamada Efésios, aos Efésios, que era uma região da Grécia. E no capítulo 6, versículos não sei que números, me parece, ele diz com muita clareza: eu não temo nem o sangue e nem a carne. Ou seja, eu não temo a vida, o encarnado, porque nós somos sangue e somos carne. Mas temo as potestades e os principados no reino das trevas, que ali agem de uma forma destruidora ou prejudicial. Então ele mostra que ele já tinha percepção dessas regiões umbralinas, porque se a gente estudar um pouco libertação, a gente vai ver como eles também são liderados por espíritos do mal, chamados dragões do mal. Quem estudou, o chefe deles era o Gregório, que procura trabalhar em cima do pensamento, porque os espíritos, eles vão se alimentar dos nossos pensamentos.
alimentação. Esse sujeito é viciado em drogas. Então, quem é que vai colar nele? Quem morreu de droga. É um espírito que cola, para poder aurir aquela energia, que não é mais a droga, mas a energia que lhe dá a sensação do vício. O alcoólatra, quem que vai grudar nele? O espírito que morreu de alcoolismo. Enfim, então o grande problema nosso é nós mudarmos a nossa mentalização. Agora, nós podemos trabalhar por esses espíritos. Como nós fazemos? Fazemos pela prece, porque temos que rezar por esses espíritos imperfeitos, pedir a Deus que ajude. Essa mulher, a mendiga aí, nos anos 30, lá no nosso lar, ela me causou o quê? Comiseração. Me causou sofrimento. Eu vi uma pessoa sofrendo assim, tão ignorante e tão má, que não entendeu nada do que ela fez. Me causa sofrimento as pessoas dizendo, as mulheres dizendo, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, eu aborto quando eu quero. Como? O corpo é dela, mas o ser que está lá é um produto, é um concepto. É um concepto, é um embrião que está lá. Ainda, nem ganhou forma, nem formou órgão ainda. Então, essas pessoas que privam esses seres de encarnar, isso aí é uma coisa trágica, mas que muitos países vão legalizando. Enfim, eu até me perdi, mas de toda maneira era isso que eu queria dizer. Nós temos que ajudar essas pessoas. Se a mulher abortou, não sei o quê, eu tenho que ajudar ela. Tem que fazer ver que ela fez, tem que trabalhar a culpa dela e depois ajudá-la para que ela possa reparar essa culpa com mais força. Eu não tenho que bater na ferida dela, nem jogar sal ali. Eu tenho que tratar, porque eu sou médico. E nós todos podemos ser médicos, uns dos outros, médicos do espírito, ajudando e sendo solidários. Então, o fato de haver espíritos imperfeitos e puros, mas os puros têm a obrigação de conduzir os imperfeitos. Está lá em cima, na aula de hoje. E nós aqui também temos que nos tentar ajudar esses que caíram, da melhor forma que nós pudermos. E a prece é um veículo maravilhoso. Eu fiquei pensando, se o mundo todo tirasse 10 minutos por dia, 5 minutos por dia, para todo mundo rezar pela paz do mundo, pessoal, isso aqui ia modificar. Eu juro a vocês que isso ia modificar, embora a gente não deva jurar. Então eu tenho certeza, porque ia mudar essa psicosfera, essas situações que ocorrem, e esses espíritos trevosos não vão poder trabalhar tanto em cima de nós encarnados, como também nas casas espíritas, as dissensões que tem entre os médiuns, boa parte dos espíritos que entram lá, que são apenas veículos desses médiuns, desses espíritos. Então, o nosso trabalho é a solidariedade, é a ajuda, o socorro, enfim, tudo que a gente pode fazer por vivos e encarnados. Eu trouxe essa história, não é para condená-la, eu não quero condenar, não dá. Não dá, a gente tem que ajudar. Não dá para condenar aquele que apareceu no jornal esses dias. Dá para piedar. Quem sabe se uma hora alguém lá entra naquela penitenciária e tem uma conversa com ele começa a se arrepender. É uma boa, porque o processo de reparação, de expiação e de provas tem que ter o arrependimento. Se o espírito não se arrepende, não pode se fazer nada. Se ele acha que está certo, matando, estrupando, fazendo o que quiser, então nós não podemos fazer nada. Mas se ele acha que tudo isso é errado, nós podemos entrar nele. Só fazer uma observação com a pergunta da Mariana. Pega aí, Marquinhos. Estou ficando cansado já, vai. Tá.
Eu particularmente acredito que os semelhantes se atraem, né? Os opostos se repelem. As pessoas que têm pensamentos em comum, ideais, concepções, enfim, a lei das afinidades, enfim, tudo isso, só para complementar aí a resposta que o senhor Mas o que você quer acrescentar? Não, é porque ela estava perguntando exatamente isso, né? Aqui entre os encarnados, né, o que faz você estar próximo de espíritos mais elevados e menos elevados, né? Espíritos mais virtuosos. Faz os seus hábitos, os seus costumes, então, exatamente. Os seus anseios, os seus ideais. Então, os semelhantes pega os músicos. Né? Os caras têm tendência à música. Rapidinho eles vão se juntando, os músicos. Negócio difícil ser músico, né? Mas rapidamente eles vão se juntando. Os marginais, ele forma uma quadrilha em 1 segundo. Exatamente, isso aí. Os semelhantes se atraem, né? Em 1 segundo eles se juntam para... nem se conhece direito. Junta e faz aquilo rapidinho. Então, há uma atração natural aqui na Terra também. Sim. Os caras que são idealistas vão lá trabalhar nas ONGs, né? Vão fazer a caridade, não precisa ser nem espírita, está lá trabalhando. Os corruptos, eles se juntam direitinho. Um corrompe, o outro corrompe, e vira aquele ciclo. Tu que se assambla, você ressambla. Todos que se ajuntam se parecem. E mais, aquele provérbio brasileiro tupiniquim, qual é? Uma gambá conhece a outra pelo cheiro. Legal. Tá bom, pessoal? Só isso. Eu espero poder ter sido útil a vocês hoje. Ave Maria, Milka. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, misericórdia, ó meu Pai, é o que vos pedimos para tantos espíritos que produziram tantos prejuízos ao próximo quando aqui encarnados. Misericórdia, Senhor. Misericórdia para que os corações, os seus corações sejam tocados pelo arrependimento, para que eles possam tomar consciência de que erraram e que isso não é um desdouro, porque todos nós somos passíveis de cair em tentação e errarmos, uns mais grave, outros menos gravemente. Misericórdia pela nossa sociedade, misericórdia pelo Brasil, Senhor, misericórdia pela nossa cultura, pela nossa mídia, pelas nossas relações sociais. Misericórdia, Senhor, que venham os seus anjos e nos ajudem a mudar o nosso quadro moral, o nosso quadro social, o nosso quadro econômico, Senhor. Por favor, nós vos pedimos que nós não podemos aceitar um doente cair à nossa frente ou cair num hospital e em seguida falecer, ou chegar e pedir um exame e se dizer que está tudo bem e lá fora infartar. Misericórdia para nós, Senhor.
para a nossa sociedade. Senhor, queremos a paz, queremos a concórdia, queremos a luz, queremos o conhecimento, queremos a igualdade social em todos os níveis. Queremos que vós nos atenda, porque nós precisamos de vós, ó meu Deus. Misericórdia para esse mundo aqui acima de nós, ainda obscurecido pela ignorância, ainda tendente à maldade. Senhor, misericórdia por esses espíritos. Esteja conosco na nossa reunião, Senhor. Nos abençoe a todos, nos fortaleça para podermos superar o dia a dia da nossa vida. Porque só lobos é que caem em armadilha de lobos. E as ovelhas sabem muito bem quando tem o seu pastor se defender deles. Que nós sejamos essas ovelhas e o pastor seja Jesus. Senhor, pedimos por esses irmãos que aqui se encontram. Ricardo Viana, Copador 304, tratamento de câncer. Maria Nicásio desencarnou na quarta-feira passada. Marcelo Muniz, no sábado. Pedimos por outros irmãos aqui desencarnados, cujos nomes estão aqui nesse papel. E por esses irmãos carentes, que precisam da vossa ajuda, do vosso auxílio. Pedimos pelo nosso irmão Gilberto Castro, Hospital Samaritano, São Paulo, cirurgia de ombro. Senhor Jesus, terminando a nossa aula, elevamos o nosso pensamento na prece que nos deixaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus onipotente, damos por encerrados os nossos trabalhos no dia 25 de agosto do ano 2014, pela graça de Deus.